às vezes está um na produto igreja, do meio aí, né? está na igreja, e eu não estou falando na igreja da Lagoinha, mas são as igrejas, que a gente não atende só pessoas da igreja, embora a maior parte sim. Mas muitas vezes as pessoas estão na igreja, já estão há alguns anos caminhando, mas em termos de base bíblica, conhecimento bíblico daquelas coisas básicas que nós precisamos ter como salvação, ou seja, eu fui justificado, ou seja, entender o que é a questão de filiação, ou seja, quem eu sou hoje quando eu tenho a habitação do Espírito Santo em mim, quem eu sou em Cristo Jesus, né? Que eu sou santo, né? Eu sou santo, a palavra de Deus diz que eu sou santo, não é? Ou seja, então, como que é isso? Então, muitas vezes a pessoa não tem base alguma nesse aspecto, não conhece Bíblia, não conhece conteúdo bíblico, princípios, verdades, que a gente precisa trabalhar, porque para a pessoa poder avançar em algumas coisas da sua restauração, em pontos da sua restauração, da sua cura, ela precisa ter uma sustentação bíblica. E o que a gente tem visto hoje, que infelizmente é uma realidade, você sabe disso, lá no ministério onde você atua, que as pessoas não leem a Bíblia. É uma dificuldade as pessoas lerem. Verdade. É uma dificuldade as pessoas terem aí a lógica dentro do aspecto, né? Ou seja, de criar o hábito, de criar uma rotina, não é aquela rotina maléfica que a gente já falou aqui, mas a rotina boa de você criar esse hábito da leitura, de ler 1, 2, 3 capítulos por dia, de você ler a palavra, de você ter um sistema, ou seja, esquemático de leitura anual da Bíblia, de estudo, de ler o Velho Testamento uma vez, 2 vezes o Novo, de ler 2 vezes o Provérbios, de ler 3 vezes o livro de Salmos, enfim. Isso é o quê? É o nosso arroz com feijão. Então, muitas vezes as pessoas querem comer carne e churrasco, mas não tem o arroz com feijão, que é a sustentação diária, semanal. Não é? E por quê? No momento que eu tenho conhecimento das Escrituras, é diferente o meu enfrentar das adversidades, eu enfrentar a ação dos demônios, muitas vezes que querem me oprimir, querem me amarrar, querem me atar para impedir de avançar. Então a gente acaba fazendo isso, desculpa, a gente acaba fazendo isso paralelamente com muitas pessoas, dando bases, porque na realidade o discipulado tem que ser feito pela igreja local, né? Claro, no que diz respeito a membros da igreja, da nossa igreja, a gente procura dar uma base e encaminha para uma célula. Normalmente as pessoas não estão em células, muitas vezes as pessoas até não fizeram aqueles primeiros passos, então a gente caminha para a jornada, ou encaminha lá para o CFC para fazer um curso, para ser inserido na célula, porque tudo isso é crescimento. E uma vez que nós vamos crescendo em conhecimento, vamos nos aproximando mais do Senhor, e mais nos aproximamos, mais vamos vendo que precisamos da sua graça, vamos vendo que nós somos sujos, ainda pecamos, e precisamos da luz do Senhor na nossa vida. Aí a gente vê assim, essa naturalidade, né, pastor? O senhor falou aí, de um processo, de uma condição frutífera que é natural. Como o pastor Márcio sempre dá o exemplo, nós nunca vamos ver uma mangueira fazendo força para poder dar o fruto. É algo natural. Exato. Então, um processo contrário, antagônico ao da santificação, é esse da manipulação. Né? Porque é muito mais fácil você dominar uma massa, dominar um povo, subjugando. Não é isso? Exatamente. É o que tem acontecido hoje. E aí, muitas vezes é trazido sobre os ombros das pessoas vários requisitos e muitas vezes situações de usos e costumes, né, regras humanas que não tem nada a ver com santificação, se preocupa demais com a questão da santificação externa e esquece a interna. Não quer dizer que eu não tenho que me preocupar com essa parte, mas eu vejo que é uma condição sine qua non, ou seja, é uma consequência natural. Quanto mais eu busco uma santificação interna, mais o meu exterior vai representar o que está no interno. Não é? Então, por quê? Porque essa mudança de dentro para fora. Então, assim, ou seja, o coração alegre faz o quê? Aformoseia o rosto. Aformoseia o rosto. Então, consequentemente, né, se preocupa, não pode usar saia dessa forma, não pode usar aparecendo o peito do homem, não pode aparecer não sei o quê. Ok, a gente tem que ter certos cuidados, mas eu entendo que isso é uma condição natural
que eu entendo que eu sou a habitação do Espírito Santo, eu sou o templo do Espírito Santo, e eu tenho que cuidar desse templo, e ao mesmo tempo eu tenho que ter alguma postura, eu tenho que ter alguns recatos no aspecto de me vestir, né? Então Quando são a coisas pessoa naturais. cai na clínica, que ela passa por esse tipo de processo, que chega lá, a gente tem que fazer uma reestruturação nessa pessoa. Por quê? Porque ela foi sufocada, tá? Sufocada. Até a pessoa falou comigo assim, ó, eu fiquei 30 anos numa igreja e descobri que eu estava sendo manipulado. Aí, como que eu saio disso agora? Agora que eu descobri que está tudo errado. Entendeu? Então a pessoa chega detonada. Porque ela descobre que tudo que ela fez ali não tem nada a ver com o que Deus ensinou. Não é? Então ela sofre. Aí a alma dela fica realmente bem abatida mesmo. E tem que fazer uma restauração, até no sentido de palavra, mostrar a pessoa na palavra, né, que ela foi realmente manipulada. E aí vem aquele ódio, né, aquela raiva, a pessoa realmente tem ódio dentro dela. Por que aceitou aquilo? Segundo, porque fizeram aquilo. Não é? Então a gente tem que fazer um trabalho com essa pessoa. Né? Tem uma senhora lá que hoje ela é uma bênção, Teve até na última formatura agora, teve lá com a gente e tudo, né? Ela veio, né, a dona Geraldinha, até mandou um abraço para ela, gente fina. Ela veio detonada. E ela chegou, ela falou, o que eu faço agora? O que eu faço? Chegou um ponto do esposo desviar, sair fora do evangelho. Não querer saber por mais conta nada. de Mais nada, coisas, por entendeu? conta da pressão que houve. E isso não é tão difícil de acontecer. Aliás, hoje a realidade de muitas pessoas que estão fora, que já estiveram dentro, o universo é muito grande, né? E estão decepcionados com a imagem, com a questão da palavra igreja, né? Se eu posso dizer assim, a pegada num linguajar mais coloquial, aí, mais jovem, a pegada, o marco sustentador do ministério e do próprio Senhor Jesus foi isso. É contradizer essa obra aí dos fariseus que viam a santificação estereotipada ali pelaquela forma externa, né? Exatamente. Okay. Eu queria voltar no ponto que o Guerra tocou. Você pode voltar com tranquilidade. Ao altar. Porque quando a gente pensa em santificação, e foi uma pergunta que você fez, que direcionamento, né? Como caminhar nesse sentido? Então, eu entendo que há dois direcionamentos simples e que a gente pode nortear de uma maneira clara para que as pessoas possam entender. A palavra de Deus diz que, primeiro, sede santo porque o Senhor vosso Deus é santo. Então, o primeiro caminho na direção da santificação e que o Espírito nos guia é exatamente essa identificação com aquele que é santo, que é o Senhor nosso Deus, que é o padrão. Então, qual é o padrão de santidade? Então, quem é santo realmente? Quem é santo é Deus. E nós somos convocados a ser santos como o Senhor nosso Deus é santo. Isto é, trazer à nossa imagem a imagem de Deus, a nossa semelhança, a semelhança de Deus. Ser como Deus é, como Deus nos fez para ser, filhos de Deus e santos. E essa é a ideia original. Quando a gente olha na genealogia e vai ver que Adão, está escrito que Adão, filho de Deus, e Adão, quando ele foi criado como filho de Deus, ele foi criado como filho de Deus, sem pecado, sem marcas de pecado, totalmente na identificação da santidade de Deus. Então, esse tem que ser um dos nossos focos. Qual é, então, uma das coisas? Como que eu faço para alcançar a santificação? Então, uma dessas vertentes é me aproximar do Pai, me aproximar de Deus, tentar estar cada vez mais semelhante a Ele, né? A outra questão é a questão do altar. E aí essa vertente do altar, ela vai me conectar à pessoa de Jesus. Por quê? Porque o altar, ele santifica a oferta.
E a partir do momento que eu penso no altar como um instrumento de santificação, eu me coloco como oferta nesse altar, porque nesse lugar eu serei santificado. Exato. E quem é a oferta perfeita? Jesus. Então aí, quando eu me identifico com Jesus, eu caminho na direção de ser aquela oferta aceitável, aquela oferta que vai para cima do altar. E aí, esse ir para o altar, me ofertar, significa negar a mim mesmo, que tem muito a ver com o processo de santificação, não de uma coisa imposta, porque isso não vai resolver, mas uma atitude consciente de caminhar para o lugar que Jesus caminhou. E como Jesus fez, eu fazer, ser uma oferta em cima do altar que me santifica para ser agradável ao Pai. Exatamente. Rogerinho, você falou uma coisa aí que eu achei interessante. É um processo, o processo de santificação. Essa condição, ela é instantânea, ela é a médio prazo ou é a longo prazo? Para a vida inteira. Se você viver 100 anos, ela vai demorar 100 anos. Porque um dos maiores questionamentos é esse. Ah, não, depois que o Rogério passou para crente, não se usa muito essa expressão, isso. depois passou para crente, ah, não, mas você não é crente e está fazendo isso? Como que é isso? Como que nós temos que nos submeter a esse processo aí? Para que esse tempo ele se reflita aí de uma maneira assim, consistente, consciente e bem, de um testemunho bom e eficaz para quem A questão da ótica que nós somos enxergados, né? E do pensamento da pessoa também, conforme ela vai nos olhar de uma forma diferente. Bom, eu posso errar, mas ele é crente ali, ele não pode errar, as atitudes dele agora tem que ser 100%. Então vem essa comparação entre a pessoa e a gente. Então tem que ver, muitas vezes, eu não posso importar com a forma que vão falar. Eu tenho que olhar o meu testemunho e crer que realmente eu estou caminhando dentro dos preceitos de Deus. Agora, se a pessoa falar ou não, eu já trabalhei em empresa e tudo, a gente é vigiado, né? As pessoas nos vigiam, por incrível que pareça. Chega, você fala, eu sou crente, você começa a ser vigiado. Porque eles, né, a luz vai mostrar a diferença para eles. É uma expectativa também, ô pastor, então é uma expectativa também que as pessoas tenham ao nosso respeito. Ao nosso respeito. Com certeza. É isso que o outro lado é esse, né? É. Porque se você está incomodando, é sinal que você está santificado. E também, tá fazendo uma Você diferença. está fazendo a E diferença. também existe essa expectativa de que sejamos diferentes e possamos ter, e temos, né, uma mensagem diferenciada do mundo, e as pessoas estão buscando referenciais, né? E existe essa expectativa a nosso respeito, né, de que sejamos esses diferenciais, sejamos também essas referências para as pessoas, né, e possamos ter essa palavra de boa nova, né? Agora, uma coisa interessante que a gente tem que entender, até aproveitar aquela explicação que o pastor Gustavo deu no nosso encontro lá na segunda-feira, a respeito de, mas nós já não somos santos, então por que a gente precisa ser santificado? Não é? A condição de santidade. Ou seja, eu aceitei a Cristo, e Cristo, o Santo de Deus, vem habitar dentro de nós, e a minha condição a partir de agora é ser santo. Santo, o que significa ser santo? Separado. Então, por que eu preciso ser santificado se eu já sou santo? Né? Porque a dinâmica é num processo de algo que está acontecendo, ou seja, né? Ou seja, eu estou me tornando santo. Eu tenho a condição, mas é um processo também de me santificar, me tornar cada vez mais santo, e áreas da minha vida e do meu interior que precisam passar dia a dia por uma transformação dessa santificação que é diária, né? Que, ou seja, ele é contínuo, não é estanque. Eu estou santo, então não preciso mais fazer nada. Isso, você é santo para não pecar mais, não é mesmo? Eu sou santo para não errar mais. Eu sou santo no intuito de que, embora eu seja... Pecado é errar o alvo. Exatamente. Embora eu seja que terminou a obra na minha vida, não. É um processo. É um processo de me tornar cada vez mais semelhante ao Pai.